Talvez você tenha reparado que muitos casais famosos e até mesmo também anônimos, né, nossos conhecidos, têm se separado durante essa pandemia. É verdade, o número de separações, o número de pedidos de divórcio tem aumentado bastante. Mas o que será que tem ocasionado isso? Será que a pandemia realmente é a culpada também por isso, por essas separações? Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o psicólogo Carlos Gonçalves, maravilhoso, que está aqui com a gente. Eu já começo fazendo essa pergunta. A pandemia é a culpada mesmo? Não vamos jogar só a culpa na pandemia, né? Mas claro que com a chegada do coronavírus, houve sim um aumento. Já vinha tendo esse aumento. Só que com a questão do isolamento, fez com que alguns casais começassem a se olhar, coisa que a maioria dos casais, engraçado, eles vão perdendo esse olhar. Sim. Então, o coronavírus chegou e disse, cheguei, agora você vai ter que se olhar, né? E aí vieram as dificuldades, né? Você estava até comentando aqui que começou na China, nos Estados Unidos, acabou sendo um reflexo mundial, né? Exatamente, né? Como o coronavírus iniciou lá na China, houve um aumento enorme no número de divórcio. Estados Unidos também já tem essa estatística. O Brasil já relata um aumento não só, Mara, de divórcio, mas também de violência doméstica. Sim. Né? Por quê? As pessoas, quando começam a conviver juntas, elas têm que, na verdade, começar a mexer nas gavetas ou nas bagagens emocionais. Eu sempre falo isso para os clientes, né? Vamos mexer nas bagagens emocionais. Mas, às vezes, a preguiça é muita. A gente tem as escapadinhas, né? A rotina que todos nós tínhamos, né? Sim. Um tinha um trabalho, o outro tinha fugidinha para o futebol, para encontrar os amigos no bar, para ir para um salão, fazer a sobrancelha, né? Conversar com amigas, ou seja, tinha uma rotina separada. Né? Com o coronavírus, com a proibição do direito de ir e vir, porque muitas coisas fechadas, Sim. O casal teve que se olhar, né? 24 horas por dia. Quem tem filho, vem o combo. Então, quem mora com mais alguém, acrescenta um pouco mais de dificuldade. Então, esse dia a dia, que é para manter a harmonia, é que realmente muitos vão ter que mexer nas gavetas, que já deveriam ter sido arrumadas. Sim. E não é o momento de arrumar. E aí entra o conflito. E aí entra o estresse, a ansiedade, o medo, a insegurança, e que vem provocando silêncios nas relações. A gente estava até comentando aqui, né, eu e Tainá, aqui da produção, antes, quando a gente estava definindo essa pauta, que assim, nossa, não é estranho para as pessoas, porque para mim, que estou de fora, né? Você já é casado há 15, 10, 20 anos com a pessoa e ali a pandemia que faz você ficar 24 horas por dia debaixo do mesmo teto com aquela pessoa, faz com que um casamento, com que essa relação de anos, não sei se sólida, né, simplesmente acabe. Para a gente que está de fora, chega até a ser um pouco estranho, confuso, né? Porque, na verdade, o bom seria que a gente pudesse, antes de conhecer a pessoa, dizer, dá para dar uma olhadinha na tua gaveta, dá para dar uma mexida aí no teu armário para ver o que é que tem de pendência. Vamos organizar, né? Logo antes, o que é que tem de vazios, de carência, porque eu sempre digo, pessoas não realizam sonhos. Então, a gente sempre, quando vai ao encontro do outro, vai na busca de que aquele outro que complete você. Então, você só vai oferecer aquilo que tem. Então, se eu espero que o outro me complete, eu vou ficar sempre na espera. E tem algo que acontece entre os casais, que é a questão do vidente. Quando há esse momento de conflito, há o silêncio, e é como que eu esperasse da Mara. A Mara, ela tem que adivinhar o que eu penso e o que eu sinto. Então, você tem que ficar aí, quebrando a cabeça. Será que o Carlos está chateado? Será que eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Porque, às vezes, o outro não externa. Tem essa coisa da dificuldade de colocar para fora também, entendeu? E tem uma psicanalista que eu sou muito fã, que tem um livro chamado Novas Formas de Amar, que é a Regina Navarro. E ela fala sobre desejo, que tem a ver também com outro psicólogo, que é o Carl Rogers. O homem é um ser de desejo. A nossa cultura é, casou, você não vai desejar mais nada, Isso. a não ser eu. E aí fica naquela cobrança de que eu tenho que ser o seu objeto de desejo e você também tem que ser o meu. E muitas vezes a pessoa se desleixa, não se cuida, também não faz com que as coisas também sejam diferentes do seu dia a dia, que já é pesado. E acaba tipo assim, eu já casei, já conquistei, já tenho tanto... Já tá bom, né? Tá bom. Só que como nós somos um ser de desejo e desejamos desde que nascemos, a primeira coisa que a gente deseja é ser alimentado.
Então, por ser de desejo, a gente tem os sonhos que aparecem e a gente deseja. E a gente briga com esse desejo, seja através das religiões, da cultura, do que a gente aprendeu, das nossas crenças. Olha, você não pode desejar. Sim. Né? Então a gente deseja só entre a gente. Então se a gente assiste um filme e vê uma mulher interessante e um homem interessante, a gente fica só com a gente. Ó, que pessoa interessante. E às vezes até sonha com essa pessoa, mas não coloca muitas vezes em prática, o que gera o conflito, o que gera traições. Então a gente poderia falar aqui por conta assim desse desinteresse até mesmo, né, dos casais, às vezes desde o começo lá da relação, né, como conquistei, já é meu, já tá bom. Aquilo pode vir se arrastando por muitos anos numa relação? Bastante. Tem clientes meus que têm 30 anos de casado e há mais de 10 não tem sexo. E a relação, então, ela já estava ali fracassada, já estava... Se acostuma. Tem Isso. pessoas que, pela família, pela sociedade, por não ter força, por não querer sair da zona de conforto, acaba achando ou acreditando que casamento é isso, né? E a gente sabe que com esse silêncio, com a pandemia, com o que ela fez com que a gente teve que olhar, a primeira coisa que enfraquece é o sexo. Sim. Né? E pelo contrário, né? O sexo ele é uma atividade que estimula você a evitar um pouco mais a ansiedade, o estresse, né? Libera as endorfinas, as serotoninas, que é uma sensação de bem-estar, e as pessoas vão ficando amargas. E aí vem a somatização, né? Porque se eu estou vivendo uma relação que não me dá nada de felicidade, né? Em termos de eu acreditar nela, eu vou adoecer. Seja mentalmente ou através de alguma doença física. Tem fórmula mágica para um relacionamento? Eu estou atrás. Seria maravilhoso, Seria maravilhoso. Se os pesquisadores descobrissem. Eu sempre digo que relacionamento é negociação. Negociar é não deixar pontos guardados. Teve um conflito, teve alguma coisa que te incomoda, vai lá e fala. As pessoas guardam, né? É por isso que eu falo. Você usou uma palavra perfeita. Guardar é as gavetas emocionais, entendeu? Guarda. As pessoas têm o hábito de guardar e não de falar. Por isso que em terapia pessoas falam. Né? E Freud falava sobre isso, que é a associação livre. Quanto mais você fala, mais você se liberta. Então é preciso que os casais busquem o diálogo, porque quando não há a questão do acordo, né, que casamento é o tempo todo você fazer um acordo, você perde a paz. Perdeu a paz, perdeu o equilíbrio emocional. E aí vem, né, vem a frustração, a decepção, tem pessoas que entram no processo de depressão, entram por algum tipo de transtorno, porque precisa canalizar de alguma forma. Então vamos dialogar, vamos aproveitar esse confinamento para falar, né? E outra coisa, uma dica é: por que eu fazia as coisas antes separados? Por que eu tenho que estar dentro de casa e fazer também tudo junto? Não, um vai para o quarto, vai fazer uma coisa, vai assistir um filme, vai ler um livro, vai cuidar do jardim, vai fazer coisas separadas. Diferentes, isso também né? é enriquecedor, porque ninguém é colado um no outro, né? Então, acho que quando casar, um tem que ser um corpo só. E algumas religiões falam isso. Não vá nessa, né? Porque cada um tem o seu corpo. E Carlinhos, assim, nesse acostumar, tem muita gente que sente dificuldade de sair dessa relação que não está trazendo felicidade, que está deixando a pessoa sem alegrias. Tem. Eu tenho também eu já tive alguns clientes que aí também tem um contexto da dependência emocional. Sim. Tem pessoas que olham para a relação e têm um olhar muito mais distorcido, com pensamentos disfuncionais. Acredita que aquilo que ela tem é o suficiente. E ela percebe, no fundo, que não é suficiente, que ela precisa de pouco demais. E acaba ficando na relação anos e anos em sofrimento. E o que é pior, o outro vivendo uma relação fora. Sim. E a pessoa, muitas vezes, sabendo que tem essa relação fora, sabendo que tem traições, sabendo que ela não está feliz, mas que ela não consegue tomar a iniciativa. Sabe por quê? Porque muitos parceiros começam a colocar a pessoa baixando a autoestima. Sim. Você tá gorda, você tá feia, você não é isso, e ela acredita que é aquilo. Você nunca vai arrumar ninguém melhor do que eu, entendeu? E ela acredita nisso, porque é uma violência psicológica, por isso que aumentou bastante a violência física e a violência psicológica. É um ciclo que precisa ser quebrado, né? Isso é um fato, e com ajuda profissional principalmente. Se eu pudesse, eu passaria aqui, você sabe, né, o dia falando com você sobre isso, porque é um assunto que tem muito pano para manga. A tese de doutorado. Mas assim,
Tem dicas de como a gente, quem é casal, né, possa enfrentar esse momento com mais leveza, se assim a gente pode dizer? Buscar o autoconhecimento, buscar conhecer o outro, negociar. Pode ser um caminho? Seria interessante que qualquer pessoa que está iniciando uma relação, que prestar atenção que tudo tem um começo, meio e fim. O que eu falo do fim não é apenas o fim como término. É porque tem a fase da paixão, tem a fase de uma atividade sexual muito mais ativa. Há uma fase um pouco de você olhar para os filhos, olhar para a sua própria vida, de questões profissionais, mas o olhar para a relação não tem que ser o olhar único de uma pessoa, é um olhar dos dois. Sem esse olhar, vai ficar muito uma autocobrança para quem está apenas enxergando e o outro não. Então, sempre fale, sempre dialogue, sempre olhe o que está realmente aparecendo de buracos e vazios. Porque através desses espaços é que você vai começar o adoecimento ou vai começar a abrir espaços para que outras pessoas entrem na relação do casal. Vamos falar, gente, vamos conversar, Vamos conversar. Quando a gente conversa, a gente, como diz a história, para as arestas, a gente resolve ali, né, aquilo. Agora isso é mais para os homens, porque as mulheres gostam de uma DR, né? A mulher ama. Se deixar, e os homens têm que aprender mais a entrar nessa discussão. Homens, se abram, tá? Conversem. Carlinhos, quem ainda ficou com dúvidas, quem quiser ajuda, como é que pode entrar em contato? É só entrar lá no meu Instagram, né? Carlos Gonçalves Psicólogo, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Então vai lá e dá uma investigada. Muito bem, maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Incrível. Bom dia. E você que está aqui com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Amanhã é sextou, né? Já naquele clima, tem Lifestyle com Lavínia, tem muitas dicas na nossa agenda cultural e eu conto com você. Então é isso. Continue acompanhando a programação da TV Mar. Tchau, tchau e até mais.